Paz, Senhor, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, Deus os abençoe por vocês já estarem aí presentes neste momento. Hoje é lição número 13. Na nossa lição número 13, hoje nós estamos, olha, lição número 12, né? O verdadeiro discípulo promove crescimento dos outros, ok? Essa é a nossa lição de hoje. Sejam bem-vindos, parabéns a vocês por se permitir estar aqui na aula. Hoje nós estamos no novo formato para vocês, tá? O verdadeiro discípulo move o crescimento de outros discípulos. E eu convido já você, meu amado irmão, minha irmã, para se inscrever no nosso canal. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, tá? Nosso canal do Instituto Teológico Metanoem, onde eu sou fundador desse instituto, sou professor, temos nossa equipe de professores e ministramos aulas de bacharel e médio em teologia. E outros cursos também, treinamento de liderança, evangelismo e outros cursos. Deus nos abençoe e vamos já para a nossa lição de hoje. E no texto áureo diz assim: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos também para também ensinar os outros. 2 Timóteo 2, versículo 2. E nossa verdade aplicada diz não apenas a liderança, mas cada discípulo de Cristo é chamado ao contínuo aperfeiçoamento, crescimento e amadurecimento de Cristo, até que Cristo venha. Ou seja, nós temos um propósito de crescimento, progresso, tudo que é saudável cresce. E vamos aqui, nosso objetivo, três objetivos. Primeiro objetivo, mostrar as credenciais para um discípulo forte. Segundo, ressaltar a importância da maturidade espiritual. E terceiro, destacar o compromisso com o crescimento da igreja. Ter referência a 1 Timóteo 1, versículos 15 ao 18, por favor, leia o texto tranquilo, tá? Que eu já vou, né, para nossa introdução, tá? Para a gente agilizar, né, nossa aula, ser bem objetivos. Veja, recomendar, segundo o dicionário, significa indicar alguém ou algo como bom ou por suas qualidades. Em sua carta pastoral a Timóteo, Paulo elenca as qualidades de um bom discípulo de Cristo para exercer o ministério recomendável. Nós vamos ver, então, alguns pontos, né, que Paulo nos elenca, nos enfatiza, faz a lista, tá, do que é ser um discípulo que tem um ministério recomendável. Primeiro tópico, credenciais bíblicas do discipulado cristão ou do discípulo cristão. Três subtópicos: confia nas escrituras, né? O discípulo cristão depende de Deus e torna-se forte. Paulo sabia da necessidade de formar discípulos fortes, assim como ele acabaram se formando, tá? Se a ele se fortaleceu em Cristo, né? Paulo deixou de ser religioso para assumir o papel de apóstolo dos gentios. Eu lembro, os amados irmãos e irmãs, que Paulo, quando ele acredita que Jesus Cristo é Deus, toda a sua vida é transformada. Lembra do caminho de Damasco? Quando tem um encontro com Jesus, ele crê em Cristo, que ele é o Senhor, aí ele se transforma, tá? A fim de cumprir a missão que recebera de Jesus, o apóstolo escreveu cartas pastorais como credenciais para a formação de outros discípulos fortes e saudáveis espiritualmente. Então é interessante, o apóstolo Paulo, ele percebe a necessidade de investir nas pessoas, de alguma maneira lhes ajudando, lhes dando algum direcionamento mediante as epístolas que ele escreve, tá? Então isso é uma visão pastoral, uma visão
de líderes, tá? Investir nos liderados de alguma forma. Veja, meus amados, você está tendo oportunidade de investir nas pessoas hoje, se você se permitir compartilhar essa lição com o maior número de pessoas, você estará ajudando essas pessoas a conhecer a palavra de Deus e a se estender, né, muito mais as tendas da obra do Senhor, ok? Bom, também agora, tá, nós vamos ter aqui, né, o termo confia nas Escrituras. O termo confiar, no grego, é hárego, que significa ter muita coragem, ser de bom ânimo, ser ousado. A Bíblia é o manual mais completo e confiável. Para ter coragem, ânimo e ousadia, um líder deve confiar na palavra de Deus, que as maiores lições sobre o discipulado foram dadas por Jesus aos 12 e depois por parte desses 12 a outros. Então, a palavra de Deus nos motiva a ter muita coragem, ser bom ânimo, ter ousadia. A Bíblia é um manual completo. Então, quando nós lemos a palavra, tá? Nós somos animados, reanimados. Lembra que o Senhor disse a Josué, tem bom ânimo. Segundo alguns autores, nós temos na Bíblia 365 vezes essa palavra tem bom ânimo. Tá? E é muito bonito isso, porque nós temos 365 dias, um ano, e todo dia o Senhor está nos repetindo, tem bom ânimo, tá? Se anime a si mesmo. Tá? E os 12, né, eles aprenderam a fazer isso com outras pessoas, tá? Então, nós também devemos nos permitir ser instrumentos de Deus para levar as pessoas a confiar na palavra de Deus e manter elas animadas. O bom discípulo também depende, né? A credencial do discípulo cristão, né? Que ele depende de Deus. O verbo depender tem origem no latim dependere, que significa estar preso ou estar pendurado. Um discípulo bem-sucedido deve estar preso a Deus no sentido de não poder exercer seu chamado sozinho, de forma independente. Paulo expõe-se à dependência após ficar preso, literalmente, por causa do seu chamado. Um discípulo só se torna forte quando trabalha em nome dele. Veja, meus amados, a dependência de Deus. Eu sei que nosso papel é estudar e procurar recursos naturais, mas nunca, tá, se permita abrir mão, né, de depender de Deus. Mas sempre nós devemos ter esse foco, depender de Deus. Tá? Por mais recursos que você tenha, por mais estudos que você tenha, sempre procure depender de Deus, tá? Porque isso nos faz, né, ou nos traz, tá, os resultados positivos. Paulo foi preso. Ele diz que ele é o preso do Senhor. Eu acho muito bonito a forma que ele se coloca, porque ele diz: eu não sou preso dos romanos, eu sou preso do Senhor. E se você percebe, tá? Assim, de uma forma, abrindo uma parêntese aqui, porque Paulo diz que sou preso do Senhor. Literalmente estava na cadeia, tá? E quando ele está na cadeia, Paulo não murmura da situação. Paulo, quando ele está preso, ele vê uma oportunidade para escrever as cartas, como essa carta aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, as cartas chamadas cartas da prisão. Imagina se Paulo não estaria preso, nós não teríamos essa preciosidade dessas epístolas, que são as epístolas do cárcere. Tá? Então, Paulo, ele vê numa situação limitadora, está numa cadeia, está num cárcere, mas ele faz dessa situação, dessa experiência limitadora, uma propulsão para marcar história, deixar um legado até os dias de hoje, como se vê.
ok? Eu fico pensando comigo mesmo como seria bom se também nós aprender a fazer que as circunstâncias limitadoras, nelas nós vejamos oportunidades para ir mais longe, né? Um discípulo, né? Quando depende de Deus, ele percebe que tudo aquilo que é desafiador é uma oportunidade para o seu crescimento. Vamos lá. Discípulo, né? Um verdadeiro discípulo cristão, né? Torna-se forte. Nas cartas a Timóteo, Paulo escreve critérios para um discípulo forte, porque ninguém nasce pronto, é formado, né? Paulo disse aos Gálatas que ele gerou, né? Os seus discípulos. Davi, antes de enfrentar Golias, passou pela experiência do urso e do leão. Um discípulo se torna forte após ser provado e se mostrar irrepreensível. Paulo passou por isso, o que o gabaritou a formar discípulos fortes. Meus amados, veja como importante isso, tá? Como é que você interpreta aquilo que é desafiador para você? Tem muitas pessoas que olha os obstáculos que aparecem, olha aquilo que vem do lado externo, ou mesmo do lado interno, ele interpreta como problema, tá? Mas perceba um pouquinho, tá? Estes homens de Deus, como Davi e Paulo, eles viam aqueles desafios, tá? Como momentos de oportunidade de aprendizado. Eles tiveram experiências, tá? Davi, ele chega diante de Saul e disse: o teu servo matou o leão, matou o urso, logo eu posso matar Golias. Tá? O mesmo Deus que me deu vitória sobre o leão e o urso, me dá vitória sobre Golias. Isso é uma experiência. Davi, ele não olhou para o leão, não olhou para o urso como um problema na sua vida. Ele olhou como uma experiência de aprendizado. Muito bem. 2, revela maturidade espiritual no caminho com Cristo, no relacionamento com as ovelhas e na condução da igreja. Timóteo era jovem, mas maduro espiritualmente, por isso Paulo o exorta a não aceitar ser desprezado por sua juventude, mas tornar-se exemplo. Essa maturidade espiritual fazia com que Paulo o recomendasse como seu substituto. A maturidade se alcança pela experiência, sabedoria e inteligência espiritual. Olha só, experiência, tá? É algo que a gente vai fazer. Tá? Se você tem a receita de bolo, não significa que você sabe fazer o bolo enquanto você não fazer ainda. Tá? Então, experiência é algo que a gente faz. E sabedoria e inteligência, tá? Vou começar com inteligência. Inteligência é algo que a gente aprende errando, tá? Então, pessoas inteligentes aprendem com seus próprios erros. Já sabedoria é quando as pessoas aprendem com os erros dos outros, com os acertos dos outros. Ou seja, a Bíblia tem um conteúdo fantástico de acertos e erros de outros. Isso me diz que nós podemos alcançar a sabedoria. Permita-se hoje ainda, né, ser alguém melhor do que ontem. Na caminhada com Cristo, um discípulo forte ajuda outros a crescerem em Cristo e ainda continua avançando. Paulo exorta: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar aos outros. Discipuladores imaturos são exortados a se tornarem maduros, pois só assim discernirão tanto o bem como o mal. Tá? Então, um discípulo forte ajuda os outros a crescer. Tá? Eu acho muito importante isso, porque pessoas maduras não estão com medo de os outros lhes ultrapassarem, de os outros serem melhor do que ele. Ao contrário, pessoas maduras impulsionam as pessoas para serem melhores do que elas,
Pois um bom mestre não é aquele que ele se percebe lá em cima, mas é aquele que percebe seus discípulos crescendo a um nível muito acima. Tá? Então, nós vamos permitir ser discípulos que são maduros, que investem nos discipulados. No relacionamento com as ovelhas, com o objetivo de ser exemplo dos fiéis, o discípulo de Cristo tem de mostrar maturidade no relacionamento interpessoal, cuidando de cada um conforme sua estatura espiritual, para levá-lo ao crescimento. Um mau discípulo que exige das ovelhas uma obediência cega, como Diótrefes fazia, como Diótrefes fazia, né? Revela ser um discípulo imaturo. A palavra de Deus nos orienta a ter um bom relacionamento com todos. Veja, primeiro ponto aqui, tá? Objetivo de ser um discípulo dos fiéis, tá? O discípulo de Cristo tem de mostrar maturidade no relacionamento interpessoal, cuidando de cada um conforme sua estatura espiritual. O que é isso? Devemos aprender a respeitar o nível de entendimento de cada pessoa. Tem pessoas que já talvez leram algumas vezes a Bíblia, tem pessoas talvez que nunca leram toda a Bíblia. Então, nós devemos nos adequar a essa forma da pessoa, ser o mais simples possível nas nossas palavras, para que essas pessoas compreendam o conteúdo, tá? O que faz de um mestre, tá? De um líder, né? De um discipulador, alguém que vai influenciar as pessoas, não é as palavras bonitas, mas as palavras que são compreendidas pelo discipulado, ou pelo seu discípulo. Na condição de igreja sem maturidade espiritual, a igreja demora em sua missão de avançar, dada por Jesus. Nos dias de João, Gaio e Demétrio, a igreja estava sob forte perseguição e somente cristãos fiéis, maduros, seriam ousados suficientes para fazê-la avançar. O discípulo maduro é capaz de formar sucessores para a continuidade da obra de Deus. Ou seja, meus amados, uma hora a gente vai passar. Tá mesmo, né? Que a gente viva 100 anos, mas vamos passar. Então, vamos investir nas outras pessoas, vamos investir nos mais novos, vamos investir para que nós deixemos um legado. Vamos deixar marcas, vamos influenciar pessoas para que eles possam assumir a nossa posição, o nosso lugar para levar mais pessoas a Cristo. 3, comprometendo-se com o crescimento, sendo exemplo, ensinando a palavra e apontando o Cristo. A maturidade leva os discípulos a comprometer-se com o seu próprio crescimento e com o crescimento daqueles que estão sob sua responsabilidade. Porque Paulo desejou, ao escrever as cartas pastorais a Timóteo, que ensina a igreja a ter os nossos dias. Né? Então, é interessante que Paulo, né, ele deseja, tá, o crescimento dos outros, e ele cria formas, tá? Ele cria métodos, né, para poder influenciar as pessoas, tá, para o crescimento. Ele está usando aquela ferramenta da época, estou usando a pena, o papel para escrever cartas. Nós estamos aqui usando a mídia eletrônica, né? Nós estamos usando a internet. Por isso, eu fico pensando comigo mesmo, como seria bom se você se permitir compartilhar com pelo menos 5 pessoas esta lição. Você vai estar fazendo um papel também de ajudar outros, igual Paulo está pensando nesse contexto. Sendo exemplo, Paulo recomendou que Timóteo fosse exemplo dos fiéis, como ele próprio era digno de ser imitado, porque era imitador de Cristo, né? Paulo, ele disse, sede meus imitadores. Então, ele sabe a postura que ele tem, ele valoriza a postura que ele tem de ser imitador de Cristo e nos motiva também a imitá-lo. Só quem reflete Jesus pode ser o exemplo da igreja, o que Diótrefes não fazia. Né?
é triste, tá? Mas Diótrefes, ele está pensando em satisfazer seu ego, por isso não se torna excêntrico. João foi claro ao ensinar: amado, não siga o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus, tá? O que está dizendo? Que não tem experiência com Deus. Vamos procurar ter nossa experiência com Deus, porque é essa experiência que fará toda a diferença na nossa vida, nas circunstâncias mais desafiadoras. Ensinando a palavra, João revelou que Jesus é o verbo, a palavra, e ensinar a palavra e ter Jesus como referência de amor, integridade, fidelidade, obediência e humildade. Timóteo foi ensinado e enviado a ensinar, porque isso significava fazer o evangelho avançar. A palavra de Deus é viva e eficaz, e só por ela é possível edificar uma igreja de forma consistente. Tá? Então, um papel nosso. Louvo a Deus pela escola bíblica e pelas pessoas que se importam nessa área de ensino, porque só assim que nós podemos contribuir para que haja um crescimento e um crescimento sadio da igreja. Bom, 3.3, apontando Cristo, os discípulos fugiam de Paulo, temendo ser vítima de sua perseguição. Lembra quando Paulo se converte, as pessoas ficam com medo, só passando a ter paz após recomendação de Barnabé, tá? Isso é muito bonito. Barnabé, se você ler todo Atos dos Apóstolos, você vai perceber que ele tem um coração pastoral. Sempre está apoiando aquela pessoa que parece que está meio fraco, que as pessoas não confiam nela, igual Marcos, né? Também Barnabé vai apoiar Marcos. Então, Barnabé tem um coração pastoral, apoia Paulo, e graças a Deus, né, graças à coragem de Barnabé, que depois se tornou companheiro de viagem de Paulo. As igrejas cresceram e foram edificadas, fazendo com que o nome de Jesus fosse levantado. Meu amado irmão, pense de que forma, maneira você pode contribuir, né, de alguma maneira com alguém, apoiando, né, dando uma palavra a favor, tá? Vamos ser práticos, né? Nós vamos ajudar pessoas, então vamos dar um apoio às pessoas para que nós geremos confiança e assim o reino de Deus cresça. Bom, meus queridos, nós chegamos à conclusão, mostramos as credenciais para um discípulo forte, ressaltamos a importância da maturidade espiritual e destacamos o compromisso com o crescimento da igreja.